Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 2, para lermos do verso 18 até o verso de número 23. Eclesiastes 2, do verso 18 ao verso 23. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, do verso 18 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, com que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Vamos orar? Deus de graça e misericórdia, nós bendizemos ao Senhor nesta noite, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder adorar o Teu nome, Senhor, de entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Bendito seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor separou para que nós estivéssemos nesse lugar, diante da Tua palavra, como estamos. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos e os nossos corações, a fim de compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. O que é que faz a vida valer a pena? O que é que traz verdadeiro sentido, verdadeiro significado para a nossa existência neste mundo? Essas são questões que afligem a nossa alma e o nosso coração, principalmente nos tempos sombrios, nos tempos difíceis que nós enfrentamos por conta dessa pandemia, né? Quando nós vemos a nossa existência em risco, nós nos perguntamos, nós nos inquirimos a respeito de sentido e de propósito. E isso por si só não é uma coisa ruim, né? Nós deveríamos em todo tempo nos perguntarmos a respeito do sentido, do propósito, do significado da nossa existência, porque é isso que move a vida humana, né? Quando nós o fazemos, nós não estamos sozinhos. A história nos mostra que essas são as questões que movem o gênero humano. O Eclesiastes está se fazendo essas mesmas perguntas, essas mesmas questões, né? Só que ele não tem um cenário de pandemia, ele não tem um cenário de crise, mas ele está se fazendo as mesmas perguntas, está examinando a possibilidade de encontrar sentido, significado, propósito na existência. Só que, como nós temos visto, ele tem uma perspectiva apenas humanista, apenas horizontal para considerar. Ele diz que as suas considerações elas são feitas debaixo do sol, ou seja,
ele tirou Deus, né, da equação, ele tirou Deus, né, do seu objeto de estudo, e ele está tentando encontrar sentido e significado, propósito neste mundo, né, no que, que ele consegue perceber sem a presença do Senhor. E as conclusões que ele tira a partir, né, dessa sua experiência, ele já nos deu lá no princípio do livro, no capítulo 1, verso 2, quando ele diz assim: olha, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E eu já tenho dito para vocês que é difícil nós capturarmos o sentido dessa palavra, né? Porque quando nós pensamos em vaidade, nós imaginamos alguém em frente ao espelho, né, contemplando lá a sua roupa, o seu cabelo, a sua maquiagem, os detalhes, e nós achamos que vaidade é isso, mas não é com esse sentido que o pregador está falando das suas conclusões. Ele está dizendo o seguinte: olha, na perspectiva horizontal, nessa vida humana, né, nessa vida debaixo do sol, o resultado é sempre vapor, é sempre fumaça, é sempre alguma coisa que nós não conseguimos agarrar, alguma coisa que não encontramos continuidade. E ele então decide provar as suas conclusões, né? Ele começou fazendo uma grande busca, uma grande experiência por sentido, por propósito, por significado, e ele examinou então a sabedoria e o conhecimento, né? No capítulo 1, no verso de número 12 até o verso de número 18, ele tentou encontrar essa razão, esse sentido, esse significado no mundo do conhecimento, no mundo da sabedoria. Diz assim: olha, talvez se eu estudar, talvez se eu dedicar, se eu aplicar o meu coração, a minha mente em conhecer, em compreender as coisas, talvez aquilo seja suficiente. Talvez isso empreste sentido, significado, propósito para a minha vida. Mas ele descobriu que tudo era vaidade. Ele diz assim: olha, foi tudo correr atrás do vento. Enquanto mais eu insisti, eu descobri que quando a gente aumenta o conhecimento, a gente aumenta o sofrimento, aumenta as dores. Então ele se volta para um outro objeto. Capítulo 2, verso 1 ao 11, ele diz assim: olha, quem sabe se eu me entregar ao prazer, quem sabe se eu buscar a felicidade, o contentamento, né? A minha satisfação pessoal, quem sabe eu encontre sentido e significado. Então ele se entregou ao riso, se entregou à bebida, se entregou às festas, à boa mesa. Mas o resultado também que ele encontrou, né, nessa sua pesquisa foi que tudo era vaidade, né? Tudo era correr atrás do vento. E como se as coisas não tivessem, né, já caminhando assim em um tom desesperador, o pregador então começa a perceber, a considerar, né, a brevidade da vida nessa busca. Ele diz assim: olha, estamos em busca de sentido e significado e nós precisamos levar em consideração que a nossa vida aqui é uma vida finita, é uma vida curta. Hoje nós chegamos, amanhã nós saímos de cena. E o resultado disso, né, no verso de número 17, capítulo 2, é que ele diz que ele aborreceu a vida, né? Ou seja, que ele odiou a existência humana. Não a sua vida, mas a existência como um todo. Como é possível encontrar sentido numa vida tão curta, numa vida tão fugaz? Então, né, esse pregador resolve, então, continuar buscando sentido e significado. E ele, então, a partir do verso de número 18, se volta para o trabalho. Ele diz assim: olha, tudo bem, se eu não encontrei na sabedoria, se eu não encontrei no conhecimento, se eu não encontrei no prazer, quem sabe se eu enfiar a minha cara, o meu coração, as minhas forças no meu trabalho, eu consiga encontrar algum sentido, algum proveito, algum significado para a minha existência. E de imediato ele já nos diz que essa sua busca, ela foi frustrante, ela foi decepcionante no verso 18, porque ele diz assim: eu também odiei o trabalho.
Eu passei a odiar o trabalho, né? Porque ele produz fadiga, produz canseira debaixo do sol. E já é surpreendente essa conclusão que ele faz para nós, né? Porque vamos pensar bem, nós temos uma relação de amor e de ódio com o trabalho, né? Para algumas pessoas o trabalho é alguma coisa estranha. Você percebe isso pelos os calendários que determinadas pessoas têm, né? Você consegue perceber que todos os feriados lá estão gravados, estão marcados. Que leitura a gente faz de alguém assim? Alguém que diz assim, olha, eu trabalho, mas o meu alvo supremo é o quê? É o dia que eu posso entrar de feriado. Se for feriado prolongado, então aí que é o paraíso na terra. Eu presto atenção, né? Eu já disse a vocês que eu ouço rádio e tem uma expressão que o povo usa aqui que eu acho muito interessante, né? As pessoas conseguiram converter uma coisa que não existe, criaram um verbo chamado sextar. Quando você ouve essa expressão, olha, sextou, você já sabe o que significa, né? Acabou o sofrimento e vai começar o quê? A verdadeira. Por quê? Alguém que sabe que ele trabalha tendo em vista o final de semana. Não é o trabalho que traz alguma coisa interessante, é o final de semana que você pode gastar o que você produziu na semana, que você pode descansar, que você pode se envolver em qualquer atividade, né? As pessoas olham o trabalho como isso, como uma fuga lá para o que vale a pena, que é o final de semana. Canções que nós encontramos falando sobre o trabalho. Tem uma música muito interessante do Martim da Vila chamada O Samba do Trabalhador. Preste atenção na letra, naquilo que o Martim da Vila diz sobre o trabalho. Ele diz assim: na segunda-feira eu não vou trabalhar, na terça-feira eu não vou para poder descansar, na quarta eu preciso me recuperar, na quinta eu acordo meio-dia, não dá. Na sexta eu viajo para veranear, no sábado eu vou para Mangueira sambar, domingo é descanso e eu não vou lá, mesmo lá, mas todo fim do mês eu chego bem devagar, porque é pagamento e eu não posso faltar. A cultura fala algumas coisas interessantes sobre o trabalho. Tem um filósofo que diz assim: nenhum trabalho é ruim. Ruim mesmo é ter que trabalhar. Sabe quem foi o filósofo que disse isso? Um personagem que deve uns 14 meses de aluguel atrasado. Seu Madruga do Chaves. Está explicado, né? Ele diz assim, olha, não tem trabalho ruim. Ruim mesmo é ter que trabalhar. E essas experiências estão aí por todo o nosso mundo, por toda a nossa cultura, né? Eu me lembro de uma história muito interessante que diz que quando o John Kennedy era candidato à presidência dos Estados Unidos, um dia ele foi em uma mina, né, falar para uns mineiros de carvão lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E diz que ele reuniu aquela turma lá e foi falando sobre ele, sobre os seus projetos, sobre as suas propostas, e abriu lá a oportunidade para as pessoas perguntarem. Diz que um sujeito bem fortão, né, levantou e disse lá: então quer dizer que você é filho de um dos homens mais ricos do mundo? Aí o Kennedy ficou assim meio constrangido e disse assim: meu pai é um dos homens mais ricos do mundo. E esse mineiro continuou, falou assim: e quer dizer então que você nunca trabalhou na vida? Nunca teve que trabalhar um dia sequer na vida? E o Kennedy, meio que constrangido, disse assim: é verdade. Trabalhar. E aquele homem então, né, ficou lá, olhou um pouquinho e falou assim: então quer dizer que você vem aqui, fala que seu pai é um dos homens mais ricos do mundo, que você nunca teve que trabalhar na vida? É isso mesmo? É.
Pois eu quero te dizer uma coisa: você não perdeu foi nada. Nós temos uma relação de amor e ódio com o trabalho, né? Não sei quantos de vocês sabem, mas a palavra trabalho, ela vem do latim tripalho. E tripalho era um instrumento de tortura romana na antiguidade. Então, imagine só como muitas vezes na nossa cultura nós imaginamos o trabalho como essa coisa ruim, essa coisa incômoda, esse sofrimento, né, essa agrúria que marca a nossa vida. Mas não é nesse sentido que o pregador está chamando a nossa atenção no trabalho, né? Mas ele está falando do trabalho como aquilo que se propõe a nós como fonte de sentido, fonte de propósito, de significado. Segundo o pregador, ele está dizendo o seguinte: olha, o trabalho não é um lugar seguro, ele não é um lugar oportuno para que nós procuremos sentido para a nossa vida. Sabe por quê? Porque o trabalho, ele é vaidade, ele é sem sentido, porque ele tem problemas. Ele tem problemas como fonte de sentido, como fonte de significado para a nossa vida. Ele não está dizendo que o trabalho é ruim, né, como Martim da Vila está dizendo, como o seu Madruga está tentando nos convencer, mas ele sabe que o trabalho, ele é parte da boa obra criada de Deus, né? Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos que Deus foi um Deus que trabalhou na criação, e quando ele criou o homem, ele colocou o homem e a sua esposa com um mandato no jardim de cultivar o mundo. O trabalho não é resultado da queda, como algumas pessoas pensam, né? O trabalho é alguma coisa boa. Mas quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, nós vemos como a queda afetou todas as coisas, inclusive o trabalho, né? O trabalho não é uma maldição, mas ele agora está sob a maldição do pecado. E Deus diz ao homem de forma bem clara: olha, a terra é maldita por sua causa, e agora para você prover o seu sustento, você vai ver que a terra vai produzir espinhos. Ela vai produzir cardos, vai produzir abrolhos. E agora, irmãos, nós temos que viver nesse mundo, que é um mundo sustentado por Deus, que é um mundo criado por Deus, mas é um mundo desorganizado pelo pecado. Nós temos que lidar com os espinhos, com os abrolhos no nosso trabalho. Agora, debaixo do sol, o pregador diz que esse trabalho, ele é cansativo, ele é frustrante, que ele apresenta problemas para nós. E ele nos diz aqui de dois problemas, né, que o trabalho produz naqueles que olham para o trabalho como fonte de sentido, de propósito, de significado. O primeiro problema é que nós não podemos levar conosco as nossas realizações. Olha aí o verso de número 18 até o verso de número 21. Ele diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Quem pode dizer se ele será sábio, ou será estulto, ou tolo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. Sabedoria debaixo do sol, também isso é vaidade. Ele diz assim: por quê? Me empenhar no trabalho, me empenhar nesse esforço, se eu não vou poder levar comigo as minhas realizações? Ele diz assim: outra pessoa vai ficar com todo o lucro, com todo o ganho do nosso trabalho. E como ele é alguém que sempre calcula o resultado final de todas as coisas, ele diz assim: olha, o retorno para esse investimento, ele é sem sentido.
No verso 16 do capítulo 2, ele já havia pensado sobre a morte, e agora ele está olhando para o futuro, e ele percebeu que algum dia ele teria de deixar tudo para trás, irmãos. E aquilo incomodou profundamente o pregador. Há uma história que diz que quando o primeiro bilionário do mundo, né, John Rockefeller, morreu, e todo mundo parou, né? Os Estados Unidos pararam para ver o velório do homem mais rico do mundo, daquele que era, né, uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Que um curioso foi lá ao cemitério, né, no velório de John Rockefeller, e estava lá o contador de Rockefeller. E aquele curioso chegou lá para o contador e falou assim: e aí? Quanto foi que o Rockefeller deixou? E o contador virou para ele e falou assim: deixou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ele deixou para trás. Nós não podemos levar as nossas realizações conosco, né? Essa é uma mentalidade que, de forma tão visível, clara, nós vemos no mundo dos faraós, né? Em 1923, o mundo foi surpreendido com aquela que foi considerada a maior descoberta de todos os tempos, quando a tumba do faraó Tutankhamon foi descoberta, né? Toda a riqueza que cercou a tumba, tudo aquilo que foi encontrado, né? Na loucura que provinha aquela mentalidade do faraó de levar tudo consigo para outra vida. Não leva absolutamente nada. O pregador está incomodado com isso. Ele diz assim: olha, isso me incomoda no trabalho, porque nós não conseguimos, nós não levamos as nossas realizações conosco. Há um provérbio judeu que diz que as mortalhas não têm bolsos. Nós não levamos absolutamente nada para a outra vida. Aquilo que nós juntamos, aquilo que nós colecionamos, né? Os negócios que nós construímos, a casa, a fortuna que nós tentamos juntar. Pense nisso. Salomão está incomodado porque ele diz assim: nada, absolutamente nada eu vou levar comigo do meu trabalho. Vai ficar tudo para trás. Talvez, né, alguma coisa ruim aconteça, algum infortúnio aconteça, um colapso financeiro aconteça e de repente a gente perde tudo. Mas se não for isso, o pregador diz: algum dia nós teremos que deixar tudo, absolutamente tudo para trás. Aquilo que nós colecionamos vai passar para outra pessoa, né? A nossa casa será vendida, a fazenda vai ser vendida, a loja vai ser administrada por outra pessoa, a empresa vai ser administrada por outra pessoa. Então, tudo pelo qual nós trabalhamos durante toda a vida, às vezes um trabalho duro, árduo, estará completamente perdido, Salomão diz. Aí ele diz assim: é possível que você diga assim, olha, considere assim, olha, tudo bem, eu entendo, eu considero, eu até aceito que eu não leve tudo, né, e que vai ficar em boas mãos. E aí Salomão diz assim: será? Será que aquele que receber o fruto do nosso trabalho será uma pessoa sábia ou será uma pessoa tola? E aqui, irmãos, está a frustração do pregador no verso de número 19, porque ele diz assim: olha, o que se pode dizer se será sábio ou astuto? Mas o fato é que ele vai ter domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, da sabedoria debaixo do sol. Às vezes nós nos consolamos, né, que aqueles que nós amamos podem herdar as coisas que nós deixamos,
Mas nós não sabemos com certeza, né, o que acontecerá conosco depois da morte. Salomão diz assim: quem sabe se essa pessoa será sábia ou ela pode ser uma pessoa tola, né? E existe uma grande probabilidade de que tudo caia em mãos erradas, porque nós caminhamos em um mundo que é pautado em tolice. Há mais tolos no mundo do que sábios no mundo. Mas mesmo que ela seja uma pessoa sábia, Salomão diz assim: mesmo que os nossos herdeiros, que os nossos filhos, que as pessoas que recebem o fruto do nosso trabalho sejam pessoas sábias, elas não os merecem. Sabe por quê? Porque eles não trabalharam para isso. Não é fruto do seu suor, não é fruto do seu empenho, do seu labor. Aquilo que nós recebemos pelo nosso trabalho deve passar como recompensa para alguém que não se esforçou por isso. Salomão diz que aquilo é uma fonte de perturbação. Olha o que ele diz no verso de número 20 e 21. Ele diz assim: olha, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigaram debaixo do sol. Ele está em desespero. Porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, com ciência, com destreza. Contudo, vai deixar o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. E tudo isso é vaidade e um grande mal. Um homem trabalha e o outro recebe o seu ganho, recebe a sua riqueza. Não parece justo, não é? Não parece alguma coisa justa na vida. Em vez de você trabalhar para o seu próprio bem, você trabalha para o bem de outra pessoa. Outro vai herdar, outro vai receber tudo quando você morreu. O pregador está profundamente desesperado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está se vendo naquela cena. Nós vimos aqui no capítulo 2, se você voltar aí do verso 4 até o verso de número 9, como Salomão registra as suas realizações, como ele empreendeu grandes obras, como ele edificou casas, que ele plantou jardins, vinhas, pomares, como ele construiu tudo, ele produziu tudo. Gente, nunca houve alguém no mundo empreendedor como Salomão. Um homem que realizou muito, um homem que fez muito. Mas quando Salomão morreu, ele deixou tudo para o seu filho Roboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, que diz que era um homem tolo, que de uma vez só ele perdeu 80% de todo o esforço que seu pai havia feito durante toda a sua vida, com destreza, com sabedoria e com conhecimento. Imagine só que frustração, não é? Um homem que tinha 700 mulheres e não pôde produzir um filho sábio que pudesse herdar todos os seus esforços. Ele produziu um filho tolo que achava que era esperto. A história nos diz de Reis que quando o povo se reuniu perto de Roboão, né, para falar assim: olha, seu pai agiu assim, haja conosco de forma diferente, que nós vamos ser seus servos para a vida toda. Ele achou que era mais sábio do que o pai. Ele disse assim: olha, o meu dedo mínimo é mais grosso, é mais pesado do que o lombo do meu pai. Ele achou que era mais. Que grande idiota, que grande tolo, que grande estulto. Salomão diz assim: é desespero pensar que todo o nosso ganho, todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento, a nossa destreza, não somos nós que aproveitamos, outra pessoa receberá. Essa é a realidade debaixo do sol, queridos. Nós gastamos a vida toda trabalhando,
a vida toda nos esforçando para ganhar alguma coisa, para produzir alguma coisa, para juntar alguma coisa que nós não levaremos conosco. O pregador diz que é algo extremamente desesperador. Alguns anos atrás, a revista Exame publicou uma reportagem, dia 13 de novembro de 2016, falando sobre 7 bilionários do mundo, né, que resolveram que não deixariam suas fortunas para os seus filhos. E por uma razão, eles disseram assim, olha, nós queremos ensinar o valor do dinheiro para os nossos filhos. E nós vamos deixar a maior parte das nossas fortunas para a filantropia. Nós não vamos deixar para os nossos filhos. Entre eles estava Bill Gates, que naquela época era o homem mais rico do mundo. E ele diz assim, olha, com uma fortuna equivalente a quase 60 bilhões de dólares. Ele diz assim, olha, eu resolvi, tem 3 filhos, que eu vou deixar 10 milhões de dólares para cada um dos meus filhos. É mais do que suficiente para eles, porque eu quero que eles encontrem o seu próprio caminho na vida. E todos os outros bilionários que entraram nesse acordo disseram o seguinte, olha, nós achamos que se nós fizermos o contrário, nós vamos produzir mais mal do que bem na nossa casa e entre os nossos filhos. Pense só, eles sabem a dor, né, e a frustração de Salomão. Ele diz assim, tudo que a gente produz vai ficar para outro. Nós não conseguimos levar as nossas realizações conosco. Esse é o problema, primeiro problema que o trabalho produz na vida daqueles que estão em busca de sentido e significado no trabalho. Segundo problema que ele diz aí é que a fadiga do coração provocada pelo trabalho. Olha aí os versos 22 e 23. Ele diz assim, pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho, desgosto, até de noite ele não descansa o seu coração. Também isto é, o quê? Vaidade. Ele diz assim, olha, se não bastasse deixar tudo para trás, que já é algo extremamente ruim, existe um outro problema mais sério com o trabalho. Não é só a perda da recompensa que eu odeio. O que eu odeio a respeito do trabalho é o que o trabalho provoca no coração daqueles que fazem do trabalho o seu sentido, o seu propósito de vida. Porque o trabalho produz fadiga de coração. O pregador, irmãos, não está descrevendo aqui o cansaço. Não pense que ele fala aqui debaixo do sol, né, pensando no trabalho no campo aberto, sobre a luz solar, né, que reflete o esforço, a sobrecarga lá física. Mas ele está dizendo de alguma coisa que sobrecarrega o coração. Aquilo que provoca preocupação, desgosto, que não traz descanso. E aqui há uma palavra muito interessante, porque o pregador tem em vista Deus. Vocês lembram o que aconteceu lá quando Deus criou todas as coisas em Gênesis 2? A Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus descansou, porque Deus viu que tudo quanto ele havia feito era muito bom. O pregador diz assim, quando nós colocamos o trabalho como fonte de sentido, de significado, de propósito nas nossas vidas, nós almejamos ser Deus, produzir alguma coisa que nos dê descanso, que nos dê satisfação, mas é o contrário que acontece, porque o que vem são dores, o que vem é desgosto. E nem de dia, nem de noite, o nosso coração descansa. Você já conhece pessoas assim? Nós lemos aqui o Salmo 128,
E o Salmo 127, que antecede o Salmo 128, fala de forma muito interessante. Ele diz assim, olha, se o Senhor não abençoar, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não trabalhar por nós, é inútil você dormir de madrugada, você levantar de madrugada. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto estes dormem. Existe uma aflição, um desgosto, uma ansiedade, uma preocupação que se assenhora do coração daqueles que tentam encontrar sentido, propósito no trabalho. E isso, irmãos, não traz descanso. Porque essas pessoas estão sempre preocupadas com alguma coisa, né? Será que eu vou ter trabalho suficiente para prover todas as necessidades da minha casa? Será que o que eu ganho é suficiente? Será que eu não preciso trabalhar mais? Será que o outro não trabalha mais do que eu? Percebam como há uma preocupação que domina o coração. O trabalho domina o coração. E essas pessoas são reféns do trabalho por quaisquer situações que sejam. E essa é a maldição que o trabalho produz no coração humano, né? A condição infrutífera. Nós antevemos mais do que nós conseguimos realizar. Falta-nos competência para fazer tudo que nós desejamos fazer. É sofrimento, é fadiga, é conflito, é inveja, são objetivos não alcançados, são resultados que são decepcionantes. Como é frustrante, né? Essa fadiga que é produzida no coração daqueles que olham para o trabalho em termos espirituais. Um filme muito interessante, um filme antigo, né, que é baseado em uma peça chamada Amadeus, que conta a história do músico Mozart, né, que foi um grande prodígio musical da sua época. E esse filme conta muito especificamente a relação que Mozart tinha com um concorrente seu da época, que era um homem chamado Antônio Salieri, que era um compositor muito famoso da corte imperial em Viena, um famoso compositor de óperas. Salieri tinha poder, ele tinha riqueza, tinha sucesso, mas ele percebe a sua mediocridade, né, em termos de produção. Principalmente quando ele conhece Mozart, que é um talento, né? Que é um prodígio. Ele ouve a música que Mozart produz, né? Ele sabe daquilo que ele é capaz. Então, quando ele vê a beleza daquilo que Mozart produz, ele olha para si mesmo e ele percebe, né? Como ele é medíocre, como ele é insuficiente, como ele é incapaz de produzir alguma coisa assim. E ele se frustra, né, existencialmente no seu trabalho. Percebe? Ele é bem sucedido. Ele é um homem famoso, ele é um homem que ganhou dinheiro, ele é um homem reconhecido pelo seu trabalho, dedicado. Mas ele tem que lidar agora com esse seu contraponto, né? Que é um talento. Apesar do próprio Mozart ter os seus problemas com o trabalho. Porque ele teve que lidar com a rejeição, teve que lidar com a pobreza. Mas Salieri fica incomodado. Ele podia ter pena de Mozart, mas ele prefere sentir inveja, né, da criatividade, do brilhantismo. Então Salieri chega para Deus e diz assim: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me conceda brilhantismo, que o Senhor me conceda criatividade.
mas ele não recebe da parte de Deus o que ele pede. Então ele fica furioso com Deus e ele decide então que seria inimigo de Deus. Ele diz assim: olha, a partir de hoje nós somos inimigos mortais. E ele então resolve que ele vai destruir Mozart por causa da criatividade, do sucesso, do talento de Mozart. Sabe por quê? Porque Salieri queria que o seu trabalho fosse alguma coisa imortal. E o trabalho não é imortal. O trabalho produz fadiga de coração. Nós queremos, através dele, conquistar o mundo, conquistar poder, conquistar fama, conquistar autonomia, até identidade. Você já viu como o trabalho para nós é fonte de identidade? Quando a gente conhece algumas pessoas, quando você pergunta o nome das pessoas, elas já respondem dizendo o que elas fazem. Você fala assim: você é quem? Oh, eu sou um médico, um advogado, eu sou um engenheiro. Não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. Por quê? Porque as pessoas acham que aquilo que fazem é fonte de identidade, é fonte de significado para a sua vida. O pregador diz assim: olha, quem assume o trabalho nessas condições só ganha fadiga para o seu coração, porque ele se preocupa, ele vive ansioso, ele não descansa. O trabalho produz problemas, ao invés de produzir aquilo que nós imaginamos que ele pode produzir nas nossas vidas. Então, qual é a resposta para o trabalho? Existe algum trabalho que é capaz de trazer sentido, significado para as nossas vidas? Existe sim, mas não é o nosso trabalho. O pregador perguntou: o que é que a gente ganha como fruto do nosso trabalho? O nosso trabalho, queridos, nem o meu trabalho vocacional, ministerial, pode produzir sentido, valor, significado para as nossas vidas, porque só existe um trabalho que traz sentido e significado para as nossas vidas. Sabe qual é? Nós comumente nos referimos a ele como a obra de Cristo feita em nosso favor. E nós estamos certos quando nós falamos isso, não é? Porque é uma das razões de por que nós mencionamos tanto isso, é porque de fato é isso que ele é, um trabalho. Lembre-se, como a Bíblia diz, do enorme esforço que Jesus suportou na cruz, do peso que ele suportou na cruz, quando carregou todo o fardo dos nossos pecados para a morte. Quando ele fez tudo isso, a Bíblia diz que a última frase que se ouviu dos lábios dele foi, sabe o quê? Está, o quê? Consumado. Tudo o que era necessário ser feito, foi feito. Tudo, absolutamente tudo que era necessário, foi feito. O profeta Isaías, no capítulo 53, no verso de número 11, quando ele olha para a obra de Cristo no futuro, ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O único trabalho que produz sentido e significado, o único trabalho que produz deleite e descanso, não é o que você faz, não é o trabalho que eu faço, mas é o trabalho de Cristo, queridos. O único sentido e significado e propósito que nós podemos encontrar está na obra de Cristo. A identidade, a herança, o descanso, nós só encontramos quando nós
elevamos a nossa perspectiva da além de debaixo do sol para nos lembrar dessa obra de Cristo feita em nosso favor e como ela está posta acima do sol. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Quantas vezes nós lemos no Apocalipse, né? A menção da eternidade ou na eternidade da obra de Cristo. É sempre dito lá, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O único trabalho, o único serviço que sobrevive para a eternidade não é o meu nem o seu, mas é o serviço e o trabalho de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus feita em nosso favor. Se nós não descansarmos na obra de Cristo, se a nossa identidade não estiver atrelada à obra de Cristo, ao esforço dele para prover salvação para nós nunca encontraremos sentido, significado e propósito para a nossa existência. Não somos nós que trabalhamos, é Deus que trabalha por nós em Cristo Jesus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Enquanto você pensa nisso e nós caminhamos para o final do nosso culto de adoração ao Senhor, eu queria que você fizesse essa questão, perguntasse ao seu coração: por que você trabalha? Como é que você trabalha? O que é que você espera encontrar no seu trabalho? Porque nós vivemos em um tempo, como eu disse no começo, tem quem olhe com ódio, com temor para o trabalho, mas tem muita gente que olha para o trabalho nos nossos dias como fonte de sentido, significado e propósito, inclusive na igreja. Gente que procura, sendo crente, encontrar sentido, propósito e significado por aquilo que elas mesmas podem produzir nas suas mãos. Por que você trabalha? O que você espera encontrar no trabalho? Como você trabalha?